Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu estou aqui fazendo esse IGTV para a gente conversar um pouco sobre esse tema aí da semana, o tema do mês, que é volta às aulas e adaptação escolar, principalmente na educação infantil. Então eu dei aí a oportunidade de vocês me mandarem algumas perguntas que chegaram pelas caixinhas aqui no Instagram, também lá pelo Facebook, pelo meu direct. Eu separei algumas perguntas e eu tenho certeza que respondendo essas perguntas eu estarei aí respondendo a dúvida da maioria de vocês, tá bom? E depois eu vou indo respondendo aí na minha conta, na minha página no Instagram, eu vou respondendo aí as demais perguntas, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Sônia Oliveira, sou pedagoga e especialista em psicopedagogia, tá? Então, eu estou fazendo esse trabalho essa semana aí, respondendo algumas aflições aí de mães e de professores para esse início de ano, que será um início de ano incomum, não é verdade? Então, mas a adaptação, ela tem que ser feita independente do tipo de ensino que a gente vai começar. Que a gente comece online, que comece presencial, que comece híbrido, tem que haver uma adaptação. Porque a adaptação, ela é importante para que a criança se acostume, que a criança tenha segurança, que a criança conheça a professora, os colegas, o ambiente onde ela está. E a adaptação, gente, ela faz parte do crescimento do ser humano, né? O ser humano, ele tende a se adaptar e ele é muito bom nisso, né, em adaptação. E a adaptação escolar para crianças pequenas, bebês, ela é a primeira adaptação assim que a criança tem que fazer estando longe da mãe ou do seu cuidador aí mais próximo. Então é a primeira fase de crescimento aí porque essa criança vai passar. E aí a gente sabe que ao longo da vida a gente tem que se adaptar a muitas coisas, não é verdade? Há muitas mudanças, há muitos processos e a gente tem que ter essa resiliência para poder se adaptar. Porque a gente sabe, tá aí a teoria da evolução, que quem não se adaptou, o que aconteceu? Quem não se adaptou foi excluído, não é verdade? Então nós somos partes, né? Nós somos, na verdade, o resultado da adaptação, né? Da evolução do ser humano, de verdade. E os bebês, eles precisam de um tempo para adaptação, longe da mãe, porque ele está aí com essa mamãe desde quando ele foi concebido na barriga da mamãe, ele está sempre ali, essa relação só ele e a mãe. Agora será a primeira vez que ele vai ficar longe. E tem algumas pesquisas no Reino Unido, depois eu vou colocar a biografia, as referências bibliográficas dessas pesquisas que eu vou citar aqui, na minha página no Telegram, tá bom? Então vocês entram aqui na minha conta no Insta, lá em cima na biografia vai ter um link, vocês clicam em cima e eles vão te levar lá pro Telegram e eu vou postar durante a semana aí a bibliografia dessas pesquisas. Então voltando, algumas pesquisas que foram feitas já há mais tempo, tá gente? Porque o Brasil é um país assim que está atrasado quanto às pesquisas científicas direcionadas à educação. Agora estão chegando algumas coisas, agora estão deixando os cientistas da área da educação falar um pouco mais, mas as pesquisas mesmo são todas da Europa, Reino Unido, Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil mesmo não tem esse tipo de pesquisa, tá? Mas a gente se baseia então por essas pesquisas aí que são feitas fora do país. E essa pesquisa fala que a adaptação escolar, esse período em que a criança fica longe da mãe, crianças pequenas, viu gente, bebês inclusive, ela pode ser comparada ao estágio do luto do ser humano.
tá? Então, quem já passou pelo luto ou acompanha ou acompanhou alguém que passou por essa fase, sabe como que é, né? A pessoa tem aquele momento de perplexidade, de tentar entender o porquê está acontecendo, depois de desespero, de dor profunda, necessidade de choro, até a se acostumar com a ideia da ausência. Isso leva um tempo e normalmente a pessoa precisa de uma ajuda, né? E com as crianças pequenas é a mesma coisa, porque essa ausência que pra gente parece curta, né, da mãe deixar a criança num período e buscar aí algumas horas, que pra gente parece curto, pra criança é como se nunca mais ele fosse ver a mãe, pra criança pequena, tá? Então ele começa sentir aí essa sensação de que perdeu, de perda. Então, por isso, às vezes a gente vê esse desespero, né, esse choro doído que essas crianças fazem, porque realmente eles sentem que perderam as mães, que perderam aí os seus cuidadores. Então, o que nós temos que fazer? Quando a gente está de luto, para quem já passou, quando vem uma pessoa, bate a mão no seu ombro e fala, você tem que esquecer, porque já aconteceu mesmo, você precisa se acostumar, o tempo vai curar tudo. Essas palavras fazem com que a sua dor passe? Não faz, né, gente? Eu já passei por isso e eu sei que não. É claro que ter uma pessoa junto, entendendo, se te confortando é bom, mas não faz com que passe. Enquanto você não passar, não extrapolar a sua dor, não ter aquele tempo de viver mesmo a dor, você não consegue superar, né? E com o bebê é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar balançando, falando, às vezes mesmo irritado, querendo que a criança pare de chorar a qualquer custo, porque a gente precisa entender o sentimento dessa criança, por que ela está passando. Às vezes a gente só tem que confortar, né? Às vezes a criança vai precisar chorar, porque o início ela vai ficar perplexa mesmo. Como assim? Né? Como assim? Minha mãe sumiu para sempre, me deixou aqui com essas pessoas que eu não conheço, né? Então a gente vai ter que confortar essa criança e fazer com que esse momento que a criança está passando por isso seja menos difícil possível. Então a gente vai acolher, a gente vai estar perto, a gente vai transmitir para ela o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção. Não é deixar a criança lá no canto isolado, virado para a parede para chorar até cansar. Não é isso que eu tô falando não, viu, gente? A criança vai chorar, mas a gente vai estar do lado, tipo assim, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, você não está sozinho, você não está passando por tudo isso sozinho. Tá? Então isso é muito importante. E aí, quando a mãe volta, né, que essa criança vê a mãe, né, ela vai aos poucos refletindo aí de que esse momento que a mãe saiu, quem que estava perto confortando? Qual é a lembrança positiva que ela vai ter desse momento que foi tão ruim? Foi de você, né, da professora, da cuidadora. Por isso é tão importante que no período de adaptação sejam sempre as mesmas pessoas, né? Essa troca de profissional não ajuda na adaptação da criança, porque ela precisa criar vínculos, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu feed falando justamente sobre o que é importante na educação infantil, e um deles é o vínculo, né? E o vínculo, gente, ele não é criado do nada, não. O vínculo, ele é criado a partir da confiança entre você e o seu aluno. E como que você vai fazer isso? Estando do lado dele, conversando com ele. A criança precisa sentir de você que ela está sendo acolhida. Se ela olhar para você e ver um sentimento de cansaço, de estresse, de desespero, de descaso, essa criança não vai criar esse vínculo com você. Eu sei que é difícil, porque normalmente não é uma criança só, são muitas crianças. Por isso a necessidade desse preparo, né, da gente se antecipar, né, para esses momentos, saber o que nós vamos oferecer para essas crianças nesse período, e principalmente para os pais,
tá? Porque a adaptação, gente, ela escolar, ela não é só da criança, né? Ela é adaptação para os pais, para nós professores e para a equipe escolar e para as crianças. Se os pais não estiverem prontos para essa adaptação, a criança também não vai estar. Porque se a criança vê insegurança, desespero, dor no olhar dos pais ou do cuidador, ela não vai ficar bem com a criança, com a escola. Então, mãe, se você for deixar a criança na porta da escola e ficar falando, se você chorar, a mamãe vai estar aqui fora, se você chorar, é isso, aquilo, você já vai estar dando essa condição para a criança. Acontece às vezes, até no fundamental, acontece assim, a mãe manda um bilhetinho escrito assim, professora, se o meu filho chorar muito, liga nesse número para eu ir buscar. E a criança vai com o bilhetinho, assim, professora, minha mãe mandou esse bilhetinho aqui, porque se eu chorar muito, ela vem me buscar. Eu falei, tá bom, eu guardo o bilhetinho. Aí passa 15 minutos, 20 minutos, a criança começa a chorar, porque ela sabe que a professora vai ligar para a mãe vir buscar. Então isso não ajuda nada com a adaptação da criança. Tá bom? Então, o que a mãe tem que fazer? A mãe tem que conversar antes, antecipar essa criança e falar para ela, olha, você vai ficar tanto tempo lá com a professora e quando der o tempo ideal de você ficar, eu vou buscar. Eu vou estar aqui e vou te buscar no tempo necessário. Então, quando der esse tempo, por favor, vocês vão. Não deixe essa criança esperando, porque aí ela não vai ter mais confiança quanto a isso, tá bom? E é claro que na educação infantil a gente faz aquele tempo menor, né? Para os pais irem buscar. Os pais nem vão embora, eles ficam lá fora, fica ali 1 hora e meia, dependendo da criança até menos, aí os pais vão buscar. E isso tem que acontecer durante um determinado tempo, até a criança ir acostumando, para ela confiar que realmente a mãe vai buscar, né? Aí ela vai acabar se distraindo, fazendo ali uma brincadeira, se distraindo um pouco mais com a professora e com os amigos, porque ela já está confortada que, olha, a mãe sempre veio, né? A mãe sumiu e depois ela veio de novo. O ano passado, quando nós saímos em isolamento social em março, eu ainda tinha algumas crianças que estavam em adaptação escolar. Nós entrávamos 1 hora da tarde, né, às 13 horas, e quando dava 14h30, algumas crianças estavam indo embora ainda. Algumas crianças mais novas, que ainda não estavam preparadas para ficar até às 17 horas. Por que eu iria forçar essa criança a ficar até às 17 se criança não tinha nem 3 anos e ainda não estava pronta? Então eu conversava bastante com a mãe, dava o tempo certo, ou a mãe, ou a avó, ou o pai ia buscar essas crianças. Então em março, 1 mês e pouco depois, ainda estava acontecendo esse período de adaptação. Por quê? A adaptação, gente, ela é particular, cada criança tem o seu tempo para se adaptar. A gente não sabe como que é a emoção da criança para ficar comparando. Eu tive criança ano passado que nem precisou fazer adaptação, né? Que já ficou, né? Deu tchau para a mamãe, às vezes você via aquele olhinho meio brilhando, meio querendo chorar, aí você ia lá, confortava com alguma coisa, a criança já esquecia. Tem criança que é assim e tem criança que não, né? Tem criança que fica 1 hora, 1 hora e meia só perguntando, e a mamãe, e a mamãe, e a mamãe? Aí você vai lá, pega o telefoninho de brinquedo, liga pra mamãe, conversa, fala assim, a mamãe está vindo, quando está perto do horário da mamãe chegar. Eu sempre faço isso, telefone, falo, nossa, a mamãe já está vindo, tá bom? Vamos fazer essa atividade aqui, vamos brincar, que a mamãe acabou de me falar que está vindo, porque eu sabia que a mãe, daí a um tempinho, a mãe iria chegar, tá bom? Então tem que ter todo esse ritual para que a criança crie esse vínculo com a escola e com você, que ela se sinta segura. Agora, se eu como professora começar a me estressar com a criança que está chorando,
mudar o meu tom de voz, colocar essa irritação no meu tom de voz, começar a conversar com outro adulto sobre ela, reclamando dela, ela percebe, vocês entenderam? Então, gente, a adaptação é algo muito particular para você criar vínculo. Em 2019 eu tinha um aluno que ele ficou durante praticamente 6 meses meio chorando, meio ele brincava, ele fazia alguma coisa, depois ele lembrava da mãe. Ele estava mamando no peito e então ele tinha essa coisa estreita com a mãe dele. Então aí ele chegava um determinado momento, ele queria dormir, eu deixava ele dormir e foi indo até o final do ano ele já estava bem. Aí o ano passado ele foi para outra sala com outra professora, tudo de bom, né? Teve um momentinho dele de adaptação, depois ele se acostumou. Então, gente, cada criança tem o tempo e a gente precisa entender isso, né? São seres humanos, são individuais, né? Lidar cada caso de forma diferente, não tentar comparar. Ah, fulano já não tá chorando mais, por que você tá chorando? Então a gente não sabe pelo que passa essa criança. Então, isso é muito importante, gente, criar esse vínculo com essa criança, olhar no olho dela, baixar na altura dela e conversar e dizer que você entende. Deixar claro para a criança que você entende a emoção, que você entende pelo que ela está passando, mas que há necessidade de ficar. Então, nós vamos ficar da melhor maneira possível. E para quem é professor, né, algumas perguntas que eu recebi é o seguinte: o que eu faço com essa criança quando ela chega aqui para mim nesse período de adaptação chorando? É assim, se você for procurar na internet aí atividades de adaptação escolar, você vai ver muito atividade com materiais estruturados, brincadeiras, que funcionam com crianças grandes, né, pré-escola, primeiro ano, mas para quem está aqui no chão de sala da educação infantil sabe que nessas primeiras semanas é praticamente impossível você conseguir colocar uma brincadeira estruturada dentro da sala com bebês, né, de 0 a 1 ano ou crianças pequenas aí de 2 até 3 anos para fazerem, porque eles vão estar emocionalmente frágeis, né? É muito difícil. Então, que eu sugiro? Não tente forçar que eles façam uma atividade que eles não estão preparados para fazer. Então, assim, o que eu faço, né, e que funciona comigo e que pode vir a funcionar com vocês? Eu faço muitas brincadeiras musicais. A música é a nossa aliada nesse período e depois durante o ano todo. Eu sugiro que vocês procurem aí no Facebook, no Instagram, o canal do Marcelo Serraldo, acho que é Serraldo, eu vou colocar depois aqui embaixo nos comentários. Ele é maravilhoso, ele faz adaptações de músicas, ele já faz instruções e brincadeiras, eu uso muito as músicas dele, os materiais que ele cria, né? Ele faz aí algumas mudanças de letra dependendo da situação e é muito legal. E aí a gente já começa a introduzir também as regras, as rotinas para a criança, tipo lavar a mão, vai ser muito importante nesse período. Se a gente voltar, mesmo híbrido, né, voltar para a escola, essa rotina de lavar as mãos, de fazer higienização, terá que ser muito forte com a criança, de cuidar do seu material de higiene, tipo a sua máscara, né? Passar álcool na mão, álcool gel na mão, não colocar a mão na boca. Tudo isso a gente vai dirigindo, mas pode ser feito por brincadeiras, né? E que eu sugiro, que eu sempre faço com as crianças, levar as crianças a conhecer a escola, né? Conhecer o entorno da escola. Faz ali a filinha, vamos ver a diretora, vamos passear perto da cozinha, vamos andar. A minha escola ela tem um terreno grande, então a gente anda, passa pela porta das outras professoras, aí eles vê criança chorando também, aí quer chorar de novo, mas tudo faz parte, viu, gente? Então,
não vamos deixar a criança só trancada, né, dentro da sala. Às vezes acontece de uma criança estar muito nervosa e não quer ficar dentro da sala. O que eu faço? Se as outras crianças já estão acomodadas, eu deixo com a monitora e eu saio com essa criança. E saio e vou conversar com ela, vou mostrar a escola para ela. Mostro outras crianças fazendo outras coisas, tá? E eu gosto de eu fazer essa transição com a criança no ambiente escolar. E depois eu entro dentro da sala, ela já está mais calma. Outra coisa que é muito importante é a gente permitir que os pais fiquem na escola, gente. Eu nunca fui contra de os pais ficarem na escola. Dependendo da reação, do comportamento do filho, se o pai ou a mãe quiser ficar lá, é uma segurança. Às vezes ele vê a mãe sentada ali, ele vai sentar perto da criança, vai fazer uma atividade, né, uma atividade ali com massinha, uma atividade de escrever, de riscar, e de vez em quando ele olha, ele vê que a mãe está ali, né? Então isso também pode ser, né, dependendo aí do que vocês combinarem. O que a gente não pode ter? Uma hostilidade com os pais, tipo de expulsar os pais da escola. Eu peço para sair da sala, né? Depois que as crianças já estão mais confortáveis dentro da sala, eu peço para sair. E falo, fica ali fora, né? Se houver a necessidade, aí a gente chama. E quando vai ficar um tempo menor, né? Então às vezes nem compensa para os pais voltarem para casa. E aí eu dou essa segurança. Eu não me importo se o pai ou a mãe está ali olhando a minha aula, porque para mim é até melhor, porque aí os pais vão ter também segurança para no outro dia ir embora, porque eles vão ver a minha posição com os filhos dele, com o filho dele, com a filha dele, né? E ele também vai ter essa confiança, porque se eu não tiver a confiança dos pais, essa adaptação não será feita. E uma coisa que é muito, muito legal, a gente fazer logo essa reunião com os pais, né, inicial, para mostrar as regras da escola, para falar como que a escola funciona, como será direcionada durante o ano, né, apresentar tudo, deixar o pai ou a mãe te conhecer, tá? Porque vocês pensam que é fácil para um pai ver outra pessoa segurando o filho dele, principalmente os bebezinhos ali, né? A mãe fica olhando, ela fica te avaliando, né? Da mesma maneira que você avalia a mãe, né, o cuidador, eles também ficam te avaliando, surge uma certa uma certa insegurança e cabe a nós fortalecer, né, esse vínculo também com os pais, não é verdade? Então, gente, quanto à adaptação, não é diferente também se a gente tiver que fazer isso remotamente, né? Eu já falei, né, que eu fiz um vídeo sobre também a adaptação aí em aulas remotas, e uma das coisas que eu falei, se você vai fazer aula por vídeo, então apareça para o seu aluno, para sua aluna, para os pais dos seus alunos, apareça, tá? Faça uma aula onde que essa criança possa interagir com você. Tem um vídeo também aqui no meu Instagram, que foi da primeira aula online que eu fiz, né? Eu estava tão insegura, eu não tinha nenhum suporte para colocar o meu celular, então o vídeo tá mal feito, mas foi um dos melhores que eu fiz, né? Eu fiz aí uma adaptação daquela história A Casa e o Seu Dono, e conforme eu ia contando a história, eu ia incluindo cada aluno na história, ia falando o nome da criança, alguma coisa particular de cada criança eu ia introduzindo, e essas crianças foram se interessando, e sempre que eu podia fazer um vídeo assim, eu incluía a criança, colocava o nome dela dentro da história, dentro da musiquinha. Eu sei que nem sempre é possível, mas o ideal, a nossa aula é ser muito individualizada para essa sala. Não ficar usando muitos vídeos prontos,
né, para essas crianças, principalmente agora na adaptação. Então a gente pode criar historinhas com fantoche, com imagenzinhas que a gente tira da internet, quem sabe fazer animação, mas sempre você aparecendo e falando diretamente com eles, mesmo que eles são muito bebês, né? Aí no caso os pais vão estar ali mostrando para eles, mas eles vão começar a se familiarizar com o seu rosto, com o seu tom de voz, porque eles vão estar vendo ali todos os dias. Então isso é uma coisa muito importante para você criar vínculo com seus alunos na aula remota, tá bom, gente? Nada vai te substituir, tá bom? Nada substitui o contato seu com o aluno, o tom de voz amoroso, tá? Com essa criança, com essa família, tá bom? Eu vou responder uma pergunta aqui, deixa eu ver quem que me falou, a Tereza, ela é aqui da minha cidade de Igaraçu, ela perguntou assim, como que eu também posso fazer nesse período de adaptação que passou da educação infantil para o ensino fundamental, né? Esse é um período de transição importante, esse é um outro tipo de adaptação, né, gente? Mas também as crianças estão indo bem imaturas para o primeiro ano, não é verdade? Então, tem que ter todo esse contexto, né, de segurança. Como as crianças são um pouco mais velhas, né, você pode conversar com a criança antes e já falando para ela dessa mudança. Se você puder levar na escola antes e apresentar a escola para essa criança antes, mostrar como que vai ser essa escola, ótimo. Mas você vai falar, olha, seus amiguinhos também vão estar lá, será outra professora, isso porque você cresceu, tá? Você não é mais pequenininho, agora a escolinha aqui é das crianças menores, você cresceu, você vai passar por isso, mas a mamãe também vai ficar te esperando, você vai ficar um período de tempo ali na escola e quando der o tempo, né, eu vou te buscar e aí você vai, não deixa a criança esperando, tá bom? Aí você pode incluir a criança na compra de material, para arrumar a bolsa, vai trazendo essa expectativa da aula para ele, tá? Sem ansiedade, mas vem trazendo. Não deixa no dia da aula, não, hoje você vai na escola de sopetão. Não, vai fazendo essa adaptação antes com a criança. Vai conversando antes e vai falando das mudanças, tá bom? E tem uma outra pergunta que eu vi aqui, depois eu vou ver qual é, que eu tinha até respondido para a mãe lá. Começa a falar de quando você foi na escola a primeira vez, né, no primeiro ano. Começa a falar como foi, se você tiver foto, mostra para a criança, conta algumas histórias para a criança, para ela ficar interessado. E aí você vai também falar para ela que é ali naquela escola que ela vai aprender a ler e escrever, né? Mostra os livros, olha, você vai conseguir ler tudo isso, você vai fazer isso, vai ser muito gostoso, e vai fazendo essa introdução aí dessa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Só mesmo, né, ele sendo grande, isso não te exclui, tá? Você pode ficar lá na escola, aguardar lá fora. Eu não sei como que é o sistema da escola que o seu filho vai, mas você tem o direito de fazer perguntas e querer conhecer a professora. Algumas escolas fazem reunião logo com os pais, outras demoram demais, tá? E aí deixa os pais ansiosos. Então eu aconselho que logo no primeiro mês sejam feita essa reunião com os pais. Isso vai tirar muita ansiedade deles, para ele conhecer essa professora, para ela falar como que é o ritmo dela, se apresentar para esses pais. Então isso é muito, muito interessante. E também, quando a criança chegar da escola, mãe, do primeiro ano, nas primeiras semanas,
pergunte o que ela fez, pede para ver, pede para ela contar, pede para ela falar sobre os amiguinhos, sobre a professora, o que a professora falou, como que foi, o que tinha na sala, como foi o recreio. Começa a perguntar e fica interessada, sabe, assim? E isso vai fortalecer esse vínculo da criança com a escola. Tem uma outra pergunta aqui. Quem que mandou foi Daisy, professora Daisy. O que fazer quando a criança nunca se separou dos pais e vai na escolinha pela primeira vez? Eu já falei aqui algumas coisas sobre isso, mas o que é importante é preparar a criança antes, tá bom, gente? Se a criança nunca se separou dos pais, você vai conversar com ela antes e vai explicar, né? Vai explicar como é a escola, como funciona a escola, e se você puder levar ele na escola para conhecer como que vai ser essa escola, e vai preparando, compra material, pede ajuda para montar a bolsa e vai conversando com ela. E aí, se é educação infantil, né, faça aquele horário especial, a não ser que seja esses pais que trabalham, porque infelizmente nem todas as crianças podem fazer. Tem crianças que os pais trabalham e já no primeiro dia elas vão de manhã e vão embora só à noite. Isso é de cortar o coração, mas a gente sabe que tem pais que têm essa necessidade. Então, o olhar do professor para essas crianças tem que ser um olhar mais ainda diferenciado, tá bom? Porque essa criança precisa criar um vínculo muito especial com esse professor, com esse cuidador, porque ele vai passar o dia todo e não vai ter algumas fases de adaptação que outras crianças terão. Então, se você puder, faça esse horário especial. Se você não pode ir, você peça para uma pessoa próxima da criança, uma avó, o pai ou uma tia que é próxima, para ir buscar essa criança, para não ficar muito tempo. Converse bastante com ela, faça brincadeiras que incluem rituais de escola com ela, tá bom? E ela vai chorar? Pode ser que chore, a maioria chora, né? Mas você tem que se manter firme, né? Tem que se manter firme e ir tirando aí a insegurança do seu filho, você estando seguro, porque você tem que confiar na escola que você matriculou o seu filho, tá? Então você vai falar bem da professora, né? Você vai falar bem da monitora, você vai falar bem da escola, você vai elogiar a escola, que escola linda que você está, nossa, eu adorei, olha a cor dessa escola, né? E vai começar a fazer com que essa criança tenha aí vínculos positivos com a escola, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, foi da Meire, que ela falou aqui que depois de 1 ano em casa, o filho dela não tá mais querendo voltar para a escola. Normal, né, gente? Ninguém quer voltar dos alunos. São poucos os alunos que a gente conversa e que estão preparados para voltar. Então, esse filho aqui que ela falou, 3º ano, já são crianças grandes, né? Então, você precisa conversar bastante com ela, mas o que você tem que deixar claro? Que ela não tem a opção de não ir. A opção de não ir não existe, né? Ela tem que ir. Então, você vai conversar com ela e você não vai deixar nenhum vestígio de que há uma outra opção. Você vai conversar. Olha, acabou, graças a Deus, né? Você vai voltar, olha que bom, agora você vai poder ver os seus amigos, você vai ter uma nova professora, agora a gente vai pegar firme nos estudos, a mamãe e o papai vai estar junto, vai te ajudar, vamos lá comprar os materiais, se você puder deixar escolher, deixe, e você vai conversar, nada também de brutalidade, ignorância com a criança, mas tem que ser firme, firmeza com as crianças maiores, tá bom?
porque não há opção de não ir, né? Nós temos que voltar, tudo tem que voltar à sua normalidade. Então, o que, que eu posso falar para as crianças maiores que não querem voltar para a escola? Conversa, né? Incentive e seja firme, tá bom? E também para essas crianças maiores, os pais têm que ter também bastante responsabilidade para instruir sobre a higienização, né? Sobre a máscara, o cuidado com a máscara, faz lá aquele saquinho para guardar a máscara quando for comer, para não deixar em cima da mesa. Os pais vão instruir, a escola vai instruir, vai, mas a instrução feita pelos pais, ela vale mais, tá? Porque às vezes não basta se o professor ficar falando e os pais em casa não, ou os pais fazerem o contrário, não é verdade? Então, para as crianças mais velhas, cabe muito aos pais essa instrução sobre a segurança, né, de distanciamento e também sobre a higienização, tá bom? Tem aqui professora Cláudia, lá do Maranhão, que perguntou como fazer a adaptação no ensino remoto. Eu já respondi essa pergunta, né? O principal é o vínculo seu com o aluno e a rotina. Então sempre comece do mesmo jeito, a chamadinha, tem muitos modelos de chamadinha aí na internet, tem professoras bem criativas, a chamadinha, as musiquinhas, a apresentação dos alunos, uma historinha, depois você apresenta uma atividade, deixa a criança mostrar o que ela fez, né? Mas o principal da adaptação para a aula remota, gente, é você aparecer para o seu aluno. Apareça e converse com ele, tá bom? E tente tirar alguma coisa dele, deixe a criança falar um pouco sobre ele, tá bom? Traga as brincadeiras lúdicas. Eu vou apresentar algumas brincadeiras para vocês, mas no final eu vou falar sobre isso, tá? Lembra que eu falei sobre a leitura da historinha da casa do seu dono, professora Cláudia? Então, é uma boa você fazer esse tipo de historinha usando algum tipo de material estruturado, um fantoche ou um dedoche para essa criança, tá? Eu respondi algumas perguntas, mas eu incluí aqui, né? E o ensino híbrido também, né, gente, é a mesma coisa, né? Você, enquanto a criança estiver na escola, né, se for educação infantil, tentar fazer da melhor maneira possível essa adaptação com essas crianças, né? Conversar bastante com os pais e quando chegar a vez de ser por vídeo, né, pela internet, continuar, né, essa adaptação. Você não pode desistir, né? Porque dá vontade, né, gente? Eu sei que dá. E para quem vai começar o ano no ensino híbrido, né, a gente já fica preocupado, porque a gente vai ter que dar conta das aulas presenciais e das aulas online. Então, faça um segmento, né, da mesma aula, só faça uma adaptação por vídeo, tá bom? Tente fazer igual, tente fazer a sequência das atividades, fazer uma apresentação assim, bonita, né, para que essa criança aí se acostume com você, com a tua voz, com o seu tom de voz, né, com a sua presença. Educação infantil, gente, o vínculo e o cuidado, né, é mais importante do que qualquer atividade. Atividade em época de adaptação é secundário. Não fiquem preocupados que tipo de atividade que você vai dar, que tipo de material estruturado que você vai fazer, tá? Se prepare emocionalmente e faça brincadeiras tipo de roda, de pegar, de andar em cima de círculo, de pular, coloca musiquinhas com comandos. Eu tenho um vídeo também no meu feed que é sobre a da borboleta. Os meus alunos amam essa música.
Você coloca lá da lagarta comilona e as crianças rodavam pela sala, né? A hora que a borboleta ia voar e o momento que a borboleta fica quieta, quando ela é lagarta, é tudo devagar, aí você trabalha ritmo com a criança, não é? E depois a lagarta vira borboleta e aquela energia toda, a criança corre pela sala, a professora corre junto e isso estreita laços, tá bom, gente? Isso estreita laços. E tem muitas outras brincadeiras musicais que você pode fazer. Tem dos 5 sapinhos, que você trabalha a contagem com essa criança e eles vão contando e você vai colocando ali a imagem, pode ser desenho, pode ser brinquedos, você vai tirando e colocando e cantando as musiquinhas, tá bom? Outras atividades que dá para você fazer com a criança nessas semanas, eu dei algumas dicas também sobre escrever na parede. É muito importante para o desenvolvimento da criança e ela gosta, eles fazem junto, então você cola lá um papel na parede e dá giz e cera, se você tiver canetão, e deixa lá a criança riscando, escrevendo, e você fica incentivando e eles vão lá. Mais pra frente, quando a coisa estiver mais controlada, você pode fazer com tinta. Eu faço muito com tinta guache, pincel, porque é muito importante para eles. Na área externa da escola tem um espaço pintado, a nossa diretora pediu para pintar, aí eles ficam num ambiente mais solto e eles pegam o giz e eles riscam mesmo. Essa é uma atividade maravilhosa para você fazer com suas crianças agora no início das aulas, tá bom? Porque você vai no ambiente externo, eles ficam mais junto, né? E você fica ali junto, só que eles ficam num ambiente com mais liberdade. Isso é muito importante. Mas esse papel também eu colo na mesa. O ano passado, no início, né? Eu não podia sair com as crianças, então eu colei esse papel em cima da mesa e dei para eles o pincel e eles foram pintando em cima da mesa ali também. Bem divertido, eles gostavam muito de fazer esse tipo de atividade. Mas não fiquem presos, tá bom? O ideal é que sejam atividades que você esteja junto com eles e que eles possam fazer juntos, para que eles comecem aí a se familiarizar um com o outro. Então, atividades de nome, é muito importante a gente aprender logo o nome dele, chamar ele pelo nome e que ele aprenda o nome dos amiguinhos. Então, essas musiquinhas que falam o nome, que exigem que a criança fale o nome, é muito importante. Tem muitas músicas de comando que você pode fazer, tá, com essas crianças, tá bom? Tem aqui outra pergunta que eu já respondi, né? Como fazer adaptação no berçário com as crianças com menos de 1 ano que só choram, né? Você vai acolher essas crianças, né? Como eu já disse, você vai acolher essa criança, não é verdade? Elas só choram, né? Eu tenho certeza que nem todas choram iguais, mas às vezes uma começa a chorar, a outra também. Eu sei como que é isso. Tem que ter uma rede de apoio na escola com as crianças pequenininhas. Na escola que eu estou ano passado, os outros anos, eu achava muito bonito, porque nessa adaptação de berçário mesmo, de bebês que entravam lá de 4 meses, 5, 6 meses, a diretora estava sempre com uma criança dessa no colo. O pessoal da cozinha, quando terminava os afazeres, estavam com essas crianças no colo, tá? Ou a monitora, sabe, de outra sala de crianças maiores, quando não estava precisando, a professora não estava precisando, essa monitora estava com uma criança pequena, passeando com ela. Na hora de dar a comida, sempre os outros funcionários lá da limpeza, a diretora, a secretária, largava tudo e ia lá ajudar a dar comida para essas crianças. Isso se chama rede de apoio, que é muito importante na hora da adaptação. Então, se você é professor de bebês, não pense 2 vezes em pedir ajuda, tá bom? E se você é da equipe escolar de uma escola aí que tem crianças pequenas em adaptação, você esteja disponível, tá? Mesmo que não seja a sua sala,
Isso é muito importante para o desenvolvimento aí dessas crianças, tá bom, gente? Então é assim, tem mais perguntas, eu vou começar a responder algumas dessas perguntas lá no Insta, algumas eu já respondi diretamente para as pessoas quando me mandaram. E aí, né, eu já tinha falado para vocês que agora em fevereiro eu vou lançar um curso, né, um mini curso sobre adaptação escolar, volta às aulas, o que fazer com essas crianças aí na educação infantil. Então eu separei por fases de desenvolvimento as crianças menores de 0 até 1 ano, o que eu faço com essas crianças, o que é possível fazer com essas crianças, como fazer, né, dando aí as explicações baseado em evidências científicas e também os berçários crianças maiores, de acordo com as fases do desenvolvimento. Então eu vou lançar esse curso agora no início de fevereiro. Vocês estejam atentos que eu vou começar a vincular aí o link para inscrição e aí eu vou dar toda a explicação necessária para vocês, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui no direct que eu respondo para vocês, tá bom, gente? Tudo bem? Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês, tá bom? E logo eu vou voltar com as lives, aí a gente pode ter uma interação um pouco maior, tá bom?